Olá! Não é inacreditável que os cristãos estão se dividindo por causa do batismo? É sobre isso que vamos conversar. O batismo nunca foi um grande problema, porém, recentemente, depois de muitos séculos de igreja, começaram a se dividir os cristãos de acordo com esse tema. Criaram várias polêmicas: a quantidade de água, as palavras a serem ditas, a idade, o local e tudo mais. Vamos elucidar essas questões e colocar luz nessa polêmica. Mas afinal, o que é um batismo? Existiu outro tipo de batismo? Vamos ver na Bíblia. Em Atos, no capítulo 19, você vai ver que o apóstolo Paulo ensinou às pessoas que o batismo feito por João Batista era um batismo de arrependimento, não estava vinculado ao nome de Jesus Cristo. Então, ele não haveria de trazer o Espírito Santo às pessoas batizadas, mas era necessário um novo batismo, dessa vez em Jesus Cristo, e a pessoa vai receber o Espírito Santo através desse batismo. Encontrou ali alguns discípulos e perguntou para eles: recebestes o Espírito Santo na época em que crestes? Ao que eles responderam: de forma alguma, nem sequer sabíamos que existe esse tal de Espírito Santo. Diante disso, Paulo questionou: ora, em que tipo de batismo então vocês foram batizados? E eles responderam: no batismo de João. Então Paulo lhes explicou: o batismo realizado por João foi um batismo de arrependimento. Ele ordenava ao povo que cresce naquele que viria depois dele, ou seja, em Jesus. E compreenderam isso, e eles foram então batizados novamente, dessa vez no nome do Senhor Jesus. Quando Paulo, então, ao batizar, lhes impôs as mãos e veio sobre eles o Espírito Santo, e começaram a falar em línguas e a profetizar. Isso já estava previsto antes mesmo que acontecesse. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 5. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Ou seja, além da água, a imersão no Espírito Santo. Agora ficou claro que o batismo em Jesus traz também o Espírito Santo, e Jesus ensina que ocorre um renascimento nesse batismo com o Espírito Santo, e sem esse renascimento é impossível ser salvo. Em João capítulo 3, versículo 5 está escrito: respondeu Jesus: digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O apóstolo de Jesus explica essa morte através do batismo. Em Romanos, capítulo 6, versículo 2 ao 7, você entende esse contexto. Está escrito: ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte, portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo. Então, para ficar bem claro, vamos ler Atos, capítulo 2, versículo 38. Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Ou seja, a pessoa renasce da água e do Espírito Santo, portanto ela pode ser salva e ao mesmo tempo recebe o perdão dos pecados porque a pessoa morre em Jesus Cristo, é um pacto na morte de Jesus Cristo e recebe o Espírito Santo com os seus dons. Vocês perceberam que existe uma polêmica escondida entre os textos que eu mostrei? Sempre diz em nome de Jesus. Se diz que o batismo é em nome de Jesus, então a fórmula batismal seria em nome de Jesus? Ou isso seria uma expressão e mais tarde na Bíblia vai estar a fórmula do batismo correta? Para o espanto de muitos, trata-se de uma expressão e não da fórmula batismal. Vou explicar o porquê. Esse contexto já está desde o Antigo Testamento. Vamos ler em 2 Samuel, capítulo 24, versículo 19. Davi foi para lá em obediência à ordem que Gade tinha dado em nome do Senhor. Agora em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45. Mas eu vou contra vocês em nome do Senhor dos Exércitos. E no texto de Salmos e em Lucas, temos também a célebre frase: bendito aquele que vem em nome do Senhor, ou seja, enviado pelo Senhor. Agora em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 22 está escrito: quando o profeta falar em nome do Senhor, e essa palavra não se cumprir,
mas nem se suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Então temos vir em nome do Senhor, falar em nome do Senhor, guerrear em nome do Senhor. Então temos também batizar em nome do Senhor, batizar em nome de Jesus. Seria muitíssimo esquisito também se a Bíblia deixasse duas fórmulas batismais, uma em nome de Jesus Cristo e a outra em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o que geraria confusão na igreja, o que de fato aconteceu, por esse mau entendimento e não por causa de duas fórmulas batismais, porque só existe uma e ela é aplicada em nome de Jesus, ou seja, ordenado por Jesus. Vamos entender essa procuração dada por Jesus no momento em que ele deu. Então, Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade dos céus e da terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Isso está em Mateus, capítulo 28, versículo 18 ao 20. É aqui que Jesus inicia o envio das pessoas para fazerem o batismo, ou seja, é em nome de Jesus as pessoas batizam. E ele entrega a fórmula batismal: batize-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Essa é a procuração dada por Jesus Cristo. Essa autoridade recebida do céu, transferida às pessoas para batizarem as outras pessoas em nome de Jesus Cristo, ou seja, enviado em nome de Jesus Cristo. E alguns vão alegar, mas como assim? Essa fórmula em nome do Pai? Pode ser qualquer pai? Pode ser o pai da mentira? Algo do tipo, só para atacar essa fórmula batismal? E vamos ver no livro de Mateus que há somente um pai do gênero humano, que é o que está no céu. Nenhum outro é nosso pai. Temos provas em registros históricos de que essa fórmula era ensinada para o batismo nas primeiras igrejas cristãs. Esse registro é quase da época da Bíblia, e nele você vai ver que existe a fórmula batismal, a quantidade de água utilizada no batismo naquela época, dentre outras informações também. O nome desse documento, o qual você vê o original na tela, é Didaquê, que é por volta do ano 60 depois de Cristo, ou seja, no mesmo período em que foi escrito o Novo Testamento. Vamos ler esse documento no capítulo 7. Quanto ao batismo, faça assim: depois de ditas todas essas coisas, batize em água corrente, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Número 2. Se você não tiver água corrente, batize em outra água. Se não puder batizar com água fria, faça com água quente. Versículo 3. Na falta de uma ou de outra, derrame água 3 vezes na cabeça, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Outra reflexão: seria estranhíssimo também se a quantidade de água necessária fosse muita água ou um rio, água corrente o tempo todo, porque em muitas cidades e muitos países não há essa disponibilidade de água. E também os discípulos e cristãos, ao entrar nas casas das pessoas, não iam ter acesso a tanta água. Ou seja, a quantidade de água não vai fazer o batismo ser inválido. O ideal é que fosse em um rio ou em água corrente, mas com certeza a igreja sempre liberou para ser feito de forma mais simples, em lugares mais pobres, mais distantes e com menos água. A verdadeira imersão é no Espírito Santo. Concluindo, verificamos que o batismo não é só simbólico, mas sim um pacto com Deus e que ele traz o dom do Espírito Santo para a pessoa. Antes, era batizado para a remissão dos pecados através de João Batista. Depois, veio quem batizou no Espírito Santo, que é Jesus Cristo. Então, a fórmula batismal é dada por Jesus Cristo não em 2 vezes, mas sim uma só, para que a igreja permaneça uma só. Também vimos que é impossível ser salvo sem o batismo. Portanto, todos são convidados a serem batizados, inclusive as crianças. Mas isso é um tema para outro vídeo. Portanto, não seja o batismo causa de divisão entre os cristãos. Sejamos todos uma só igreja, um só corpo de Cristo, em uma só fé, em um só Senhor, em um só batismo. Até a próxima!